tarde a todos. Boa tarde, quase noite. Bom, primeiro outra vez bem-vindos a outro domingo, primeiro, na igreja, amém? É sempre bom estar aqui. E hoje vamos dizer que é algo que vai ser uma pregação que eu já tinha mais ou menos composto antes, mas mudou completamente, realmente, no final mudou completamente. E acho que podemos tirar algo muito bom daqui, amém? Amém. Às vezes, quando lemos a Bíblia, nós temos várias pessoas, vários personagens, né, que foram pessoas no final, né, foram reais, e nós vemos eles como se fossem uau, vamos só por assim, pessoas que fizeram milagres, pessoas que trabalharam com Deus quase lado a lado, né? No final Deus já chamou alguns de amigos até, não é? E nós vemos essas pessoas e se calhar, não sei se vocês já fizeram, mas eu já, comparámos-nos a essas pessoas, não é? E eu escrevi e pensei e orei sobre esta pregação e chamei-a A Bíblia não é um filme. Então, a Bíblia não é um filme. E se calhar vamos mudar esta comparação que às vezes nós fazemos com essas pessoas e vamos pô-la completamente ao contrário, não é? Então, já está aí o quadro. Então, a Bíblia primeiro não é só um livro, são muitos livros. A Bíblia foi escrita por muitos autores, não só um. Então temos muitas pessoas, muitos livros, muitas histórias, muitos contextos e cada pessoa tem uma história diferente e cada um passa por uma situação diferente, não é? E nós podemos tirar muitos exemplos e muitas vezes nós usamos esses personagens, essas pessoas, para serem o exemplo de ensino. Mas será que essas pessoas foram perfeitas? Será que essas pessoas são o ensino sempre para o positivo que nós podemos tirar? Não, ao final do dia não, são pessoas. Não sei se estou-me a fazer entender, mas conforme vamos elaborando, vamos chegar a um ponto. Amém? Bom, então hoje eu gostava de falar também, dá-me a dar a luz, de duas pessoas que viveram na Bíblia e que passaram por situações que ninguém estava à espera, não é? Então eu gostava primeiro de falar sobre Isaac, o filho de Abraão. Então podemos abrir, enquanto vou explicando, podemos abrir em Gênesis capítulo 26 e vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Bom, Isaac era uma pessoa que no final do dia ele viveu muito por causa do pai. Então, se pensamos em Abraão, nós pensamos que ele teve um filho que era uma promessa, Deus tinha-o feito prosperar muito, ele tinha empregados, ele tinha riqueza, não é? Ele, quando morreu seguríssimo, deixou uma herança para Isaac que foi grande. Então Isaac teve uma vida que já começou fácil, não é? Mas Isaac também passou pelo momento de fome. Então, a zona onde ele vivia antigamente, ele tinha que cultivar a sua própria comida, mas chegou um tempo onde houve fome, porque não crescia nada. Então morreu tudo. Então ele teve que mudar-se para um sítio, não é? Teve que mudar de lugar. Então, Isaac, com a sua esposa, ele foi para um lugar chamado Gerar. Porque ele queria passar por Gerar, a cidade, o povo, chamado Gerar, e depois passar para ir para o Egito. Não é? Mas quando ele chegou a Gerar, a cidade, Deus disse, vais ter que parar aqui e vais ter que esperar. Vais ter que
ficar neste povo até eu dizer. Bom, então, a partir do versículo 7, em Gênesis 26, diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era a sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa da Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar, que é o povo, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto da janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã. Então Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então vamos pausar aí no versículo 8 antes de continuar, no versículo 9 antes de continuar, porque temos que ver aqui uma coisa. Isaac fez exatamente o mesmo que Abraão tinha feito. Se vamos ao capítulo 20, não é preciso abrir, mas se vamos ao capítulo 20, Abraão faz exatamente a mesma coisa. Ele chega a um povo e, em vez de dizer esta é a minha mulher, ele diz: não, esta é a minha irmã. Não é? Então, nós podemos pensar, mas se o seu pai já tinha passado por isso, será que já o tinha ensinado? Será que alguma vez contou-lhe essa história? Porquê que não lhe contou? Mas possivelmente tenha contado, tenha ensinado, tenha falado da situação que passou. Mas o medo era tanto que ele fez igual a mesma coisa. Então a mensagem aqui é que mesmo que haja um ensino, mesmo que haja um desenvolvimento de famílias e de gerações, muitas vezes nós vamos ter os mesmos problemas que a geração anterior, ou que a anterior. Os problemas que nós temos hoje em dia não são nem melhores nem piores que as gerações anteriores e que os povos anteriores, desde o princípio. Então, não podemos deixar que os problemas de hoje em dia, não podemos andar a compará-los à pessoa da Bíblia e dizer: ah não, mas ela é melhor. Ou ah não, mas eles fizeram porque tinham melhor condição. Não, porque também passaram por problemas. O próprio Isaac passou o pai. E ainda assim, fez igual. Não aprendeu. Amém? Então disse assim, a partir do versículo 10, então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter-se deitado com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Então, Abimeleque não está preocupado porque Isaac realmente mentiu e agora vou ter que... Porque Abimeleque era o rei, ele podia muito bem dizer: matem este homem porque mentiu. Mas a preocupação de Abimeleque é: o meu povo podia muito bem ter pecado. Podia-se ter feito algo mau, podia ter culpa de algo errado porque tu mentiste. Então, em 4 versículos diferentes, 5, vemos um erro que pode causar ainda pior erros, ainda mais. Porque eu tentei me salvar a mim mesmo, Isaac tentou-se salvar a si mesmo, dizendo: esta não é a minha mulher, ela é a minha irmã. Mas não só se afetou a si mesmo, podia ter afetado a mulher e podia ter afetado a homens do povo. Podia ter afetado. Ele diz: um destes homens, qualquer dos meus homens, podia-se ter deitado com a tua mulher. E agora? A quem é que eu culpo? A ti ou a mim? Ao meu homem ou a ti ou a tua mulher ou a quem? Então, em inglês é o efeito bola de neve. Snowball effect. O efeito bola de neve. Um problema desenrola e começa a criar mais problemas para outros. Ou para ti mesmo, se calhar. Não é? Mas podemos... O que eu quero dizer com esta passagem
é que geração atrás geração vai haver problemas, vai haver situações, vai haver ter que mudar. Nós que somos basicamente quase todos imigrantes, vamos ter que mudar de lugar, vamos ter que mudar de cidade, de casa, vai sempre haver algo lá. A vida não é perfeita, nem foi nem é. Mas não podemos estar a tentar safar-nos como Isaac fez. Nem comparar-nos e dizer que eles tiveram mais fácil ou mais difícil. Porque cada um tem a sua vida, né? Cada um passa pelas situações. No mundo, 3 aflições, diz a Bíblia, não é? Então, tá. Desculpa. Então eu gostava de pôr uma reflexão, que é, será que Isaac tinha que ter feito o que fez? Algumas perguntas que eu próprio pus e pensei quando estava a ler será que eu posso usar falhos e erros e problemas na minha vida como uma escusa para, como se fosse uma lista, vamos pôr, razões por qual Deus não me pode usar? Porque eu tenho medo. Será que Deus não me pode usar com medo? Porque eu sou cobarde, porque eu tenho medo dos filisteus. Será que Deus não me pode usar? Isaac era o filho da promessa, ele não tinha que ter medo. Ele é suposto gerar gerações e gerações para que se cumpra a promessa para Abraão, que Deus fez a Abraão. Será que ele tinha que ter medo? Outra coisa, será que Isaac, porque decidiu ter medo, já não vai cumprir a promessa? Deus disse para ficar lá na cidade de um povo chamado Gerar. Será que Isaac devia ter desobedecido a Deus e ido para Egito diretamente? Mas nós vemos que Isaac, mesmo ele tendo medo e mesmo ele estando naquela situação com os filisteus, ele segue a obedecer a Deus. Deus disse, tens que ficar aqui no povo Gerar. Ele ficou. Com medo ou sem medo, ele ficou. E Deus usa-lhe, porque nos versículos seguintes, ele diz que Deus prosperou a Isaac naquela cidade. Prosperou. Anos e anos de prosperidade, até que os filisteus, claro, eles fartaram-se, cansaram-se de Isaac e mandaram-os todos embora. Mas só depois de prosperar todos esses anos e deixar um povo mais rico, é que Deus mandou Isaac agora sim para o Egito. Então, mesmo com medo, vamos seguir a direção de Deus. Amém. Amém? Amém. Então, a segunda pessoa que eu quero falar vai ser Elias. Elias, vamos abrir enquanto em 1 de Reis capítulo 19. 1 de Reis capítulo 19, amém? Elias foi um profeta de Deus. Elias, ele fez milagres que outros profetas antes que ele tinham feito. Ele fez coisas que pouca gente consegue explicar, ou que nenhuma pessoa consegue explicar. Ele abriu as águas do Rio Jordão. Ele tinha uma capa que era a forma dele fazer milagres. Ele ressuscitou uma criança que estava morta, basicamente. Ele gerou comida do nada, quando havia fome. Falta-me algo? Sim. Não, acho que realmente... ele não conheceu a morte. Não conheceu a morte. Diz a Bíblia que ele foi levado para o céu em um carro de fogo daqueles... um carro de fogo com remoinhos levado para o céu. Então foi um homem que não conheceu a morte. Então, como é que este homem teve problemas?
Este homem, ele literalmente enfrentou ao rei e à rainha, não é? Naquele tempo que era o rei Ahabe e a rainha Jezebel. Ele confrontou os profetas desses reis, ele ganhou, matou-os a todos e escapou-se. Tudo porque ele olhava para aquele povo e dizia: mas como é que eles estão a adorar a Baal? Que era outro Deus deles, né? Ele dizia: não, o meu Deus tem que ser, o Deus de Abraão tem que ser adorado, não Baal. Então ele era zeloso por a autoridade de Deus. Ele gostava que Deus fosse honrado, não o outro Deus. Não é? Mas sim. Então, em 1 Reis capítulo 19, agora sim a ler, diz assim: ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezebel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que fez com a deles, ou dos profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas, quente, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então este homem, vamos parar aqui um segundo, mas este homem que acabamos de ver todos os milagres que ele fez, ele está a dizer que não quer mais. Ele entrou num estado de depressão, onde ele diz: Deus, tira a minha vida. E ele nem se suicida, porque suicídio é pecado, no final. Porque Deus dá a vida e Deus tira a vida. Então ele diz: Deus, tira a minha vida, porque eu não quero mais, eu não aguento. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Mas ele fez os mesmos milagres que muitos antepassados tinham feito. Ele abriu as águas como Moisés, ele ressuscitou crianças como Jesus. Então, é um homem que fez tanto, mas entrou num estado de depressão por causa do stress, por causa da situação. Mas ele fez e seguiu a condição de Deus e seguiu as ordens. Então vamos entrar, na nossa vida vamos ter momentos onde podemos estar em situação onde estamos tão deprimidos que dizemos: Deus, eu não quero estar aqui. Estou cansado, já está. Já acabei. Mas não somos só nós que fizemos. As pessoas da Bíblia tiveram. Pessoas de milagre, pessoas que persistiam e que honravam a Deus com a sua própria vida e com cada coisa que faziam. E ainda assim entravam em momentos de depressão. A partir do versículo 9... A partir do versículo 9 diz... Aqui. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra de Deus, o Senhor, veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então ele foi para esta caverna a fugir, com medo. Porque ele fez tudo aquilo por causa do povo de Deus e ainda assim não o quiseram. Mataram a todos os profetas e ele foi o único que ficou vivo.
Então imaginem o stress desta pessoa quando passa por tudo aquilo e ainda assim querem o matar. E será que nós podemos comparar a nossa própria vida, os nossos próprios problemas diários e as nossas situações e dizer, Deus não pode usar porque eu tenho este problema. Eu não sou bom. Os meus antepassados eram melhores. E Elias está a passar por uma depressão incrível, a ser perseguido para que seja morto. E ainda assim ele diz, Deus, eu sou celoso por ti. Eu fiz isto tudo por ti. Mas cheguei ao ponto onde eu estou, no fundo. E Deus diz, levante-se e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E nos versículos seguintes, ele faz. E o Senhor passa, ele sente a presença. Então, nós vimos duas pessoas, uma que passou por dificuldade, outra passou, uma que passou por dificuldade financeira, física, problemas pessoais, sociais, e outra que passou por dificuldades emocionais. E se alguma vez nós temos que comparar-nos a estas pessoas, nós temos que comparar-nos a alguém da Bíblia, vamos lembrar que não só fizeram bem, mas também sofreram coisas que nós podemos sofrer. Porque depois de tudo, é isso, a Bíblia não é um filme. A Bíblia eram pessoas normais, humanos reais que viveram e que passaram por situações que nós podemos passar e que nós vamos passar. E ao final do dia, a única forma de que eles tiveram de levantar-se outra vez foi dizer, Senhor, eu preciso de Ti. E Deus disse, vou fazer. E a nossa forma de levantar a cada dia é dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não consigo. E Deus não diz, se vemos nos versículos, Deus não diz, mas tinhas que ser forte. Mas tu devias ser. Mas tu devias. Não, Deus diz, ok, descansa. Descansa em mim. Moisés, antes de ter que voltar para o Egito, ele descansa com a sarça ardente, que era a presença de Deus. Elias, Deus não lhe diz, levanta e anda. Deus diz, anjo, vai, dá-lhe comida e deixa-lhe descansar. Mas descansa na presença de Deus. Eles voltaram à presença de Deus. Quando sofriam, eles estavam na presença de Deus. Isaac não prosperou até que Deus lhe prosperou. Amém. 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 E por último, vou deixar aqui um desafio, que é, vamos entender que nós todos somos humanos, passado, presente, futuro, fomos todos humanos, somos todos humanos. E no mundo tereis aflições. É o versículo, é o que Jesus disse. Então, se nós queremos que Deus nos use, vamos mudar a nossa ideia de força, vamos mudar a nossa ideia de poder. Em vez de sermos pessoas fortes que fazem e que lutam, vamos ser como Isaac e Elias, vamos ser pessoas fracas que não conseguem, mas que se rendem a Deus para Ele fazer. Uma vez tive uma conversa que disse, se tirassem o segundo volume da Bíblia, eu gostava de ser um daqueles que dizia, ele era fraquíssimo, mas Deus o usou. E gostava de estar lá a dizer, Deus usou, se mesmo ele sendo fraco. Porque sou fraco. Então vamos, em vez de nós atuarmos para Deus, deixa Deus atuar na tua vida. Amém? Amém. Eu gostava de acabar com a oração. Então, se pudéssemos ficar de pé. Amém. Amém. Pai, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque tens estado connosco, Senhor. E obrigado porque
Tu és bom, Senhor, Tu és bom para a nossa vida, bom para o nosso ser, Senhor. Senhor, no dia de hoje, Pai, eu quero ser fraco, Pai. Eu quero ser fraco o suficiente, Pai, para render-me a Ti, Pai. Para que eu possa ser usado, Senhor, para que Tu me faças forte, Pai. Para que na Tua presença, Senhor, eu esteja a salvo, para que quando venham os problemas, Senhor, eu possa descansar contigo, Pai. Para que eu possa descansar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, para que me deixes a força para poder me render a Ti, Senhor. Para que eu possa ser mais forte que o meu próprio ego, Senhor, que diz que eu não me posso render, Senhor. Eu quero me render a Ti, Pai, para que seja a Tua presença a ser exaltada, Senhor. E não eu, Pai. Senhor, vai haver momentos, Senhor, como Elias, Senhor, que passou por depressão, Senhor. Vai haver momentos, Senhor, onde eu vou precisar mais de Ti do que nunca, Senhor. Eu quero poder contar contigo, Senhor. Eu quero poder estar na Tua presença, Senhor, e descansar, Pai. Para que possa voltar a ser a pessoa que eu era, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.